Hum, Meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Relembro a todos que coloquem o celular na horizontal para facilitar o entendimento daquilo que iremos expor. E o que iremos expor? É uma questão para que nós possamos entender um pouco melhor aquilo que é muito tratado dentro da doutrina espírita, que é a questão de provas e expiações. E, além disso, desejamos fazer também uma espécie de homenagem ao nosso amigo Divaldo Franco, que, como todos nós sabemos, em maio, 13 de maio, ele veio a desencarnar. Em particular, frisamos a questão do 13 de maio. Todos nós sabemos que em 13 de maio é comemorado no Brasil a libertação dos escravos. Não acho, pessoalmente falando, que foi um acaso ele ter desencarnado num 13 de maio. Consideramos o nosso amigo Divaldo Franco um libertador, não de escravos do passado, mas de escravos do presente, no sentido de libertar-nos, a nossa consciência, muitas vezes, de erros, fracassos do passado, através das suas palestras e livros. O nosso amigo Emmanuel nos diz que o Espiritismo é um processo libertador de consciências. E nós consideramos que, de certa forma, o nosso amigo Divaldo foi um intermediário, um grande intermediário nesse processo, nos libertar, nos esclarecer, nos educar perante o que a doutrina espírita tem a nos oferecer. Então, a nossa exposição é uma mescla de vermos e respondermos e entendermos melhor o que é provas e expiações e também dando um exemplo do próprio Divaldo da questão de provas e expiações. Nós vamos e estamos utilizando um livro da nossa amiga Joana de Ângeles chamado Joana de Ângeles Responde. É um livro de perguntas e respostas, só que é um livro de perguntas e respostas meio especial. Por quê? Porque ele foi feito de trás para frente, se a gente pudesse dizer assim. Ele tem um pouco mais de 200 perguntas, mas na realidade ele sintetiza em torno de 30 livros da nossa amiga Joana de Ângeles. Um grupo de espíritos se reuniu, varreu os 30 livros e fez perguntas de trás para frente, ou seja, que perguntas têm as respostas em algum dos 30 livros e compôs, então, 200 questões. Nós estamos vendo uma dessas grandes áreas que são tratadas dentro do livro. Tem temas evangélicos, temas filosóficos, temas de autoconhecimento, e uma dessas áreas é exatamente o entendimento da questão de provas e expiações. E uma pergunta que está lá é essa que está em destaque na tela. O karma. O karma é inalterável, não muda, é inflexível, é permanente. A primeira questão é entender o que é o karma, né? É uma palavra muito usada dentro da doutrina espírita, que não é originária dentro da doutrina espírita. Então, muitas vezes, a gente tem que entender primeiro o que é que se entende como karma, para entender se ele é o inalterável ou é alterável.
O nosso amigo André Luiz fez essa mesma questão quando ele fez o livro Ação e Reação, onde aparece a questão exatamente do karma, porque o karma é uma palavra vinda do sânscrito, que é uma língua quase extinta, não está extinta na Índia, mais de 5.000 anos, que essencialmente tenta traduzir numa palavra a questão de ação e reação, lei de causa e efeito. Ele colocou isso para o ministro Sâncio do nosso lar. E o nosso amigo Sâncio deu uma explicação absolutamente simples e direta. Ele diz: para nós espíritas, nós deveríamos entender o karma como um balanço, uma conta, que coloca créditos e débitos que nós fizemos nas nossas diversas vidas. É um balanço, certo? Que sintetiza aquilo de bom que fizemos, os créditos, e aquilo de errado que possamos ter feito, que são os débitos. Então, esse balanço é o karma. Então, corretamente, poderíamos dizer que temos karmas positivos e karmas negativos. Usualmente, só se vê o karma como os débitos. Então, se diz que a pessoa tem um karma pesado, você está dizendo que a conta da pessoa, em termos de débitos, é grande. Normalmente não se usa o entendimento de karma no sentido dos créditos, mas é real. Os créditos nessa conta são os méritos, os trabalhos bem feitos, que são utilizados na espiritualidade. Inúmeras intercessões vêm porque muitas vezes o mentor, um espírito, tem alto conta de créditos. E o que que isso tem de impacto direto nas nossas vidas? Muito. Porque se eu entendo o karma como débitos, normalmente se traduz dentro da doutrina espírita esse karma como os resgates. Então, tem resgates difíceis, tem resgates grandes, resgates duros. Na realidade, esses resgates podem ser expiatórios ou provacionais. Daí é que vem a questão de provas e expiações. As provas e expiações são os dois tipos de resgates de karmas, de débitos de vidas passadas. Daí é que vem, se diz que tem reencarnações compulsórias e reencarnações propostas. As reencarnações compulsórias são os resgates expiatórios. As reencarnações propostas são as reencarnações onde você tem resgates provacionais. É por isso que a nossa amiga Joana de Ângeles coloca: a aprovação é solicitada, a expiação é imposta. Essa palavra imposta, compulsória, nós consideramos que não é exatamente precisa no sentido do que ela é usada na espiritualidade. Quando se diz que um espírito está passando por uma reencarnação compulsória, não é que ela é imposta à realidade, à pessoa. É que o espírito, naquela situação em que está, ele não tem muitas vezes condições de escolher o melhor caminho. Como entender isso? Fácil, de forma simples. Se nós formos nas universidades, os alunos lá na universidade, todo ano, no começo do ano, eles recebem uma lista de disciplinas que têm que cursar naquele ano. Parte dessas disciplinas são ditas obrigatórias e parte são facultativas.
Ele, na situação de aluno universitário, já tem condição de escolher quais facultativas são as melhores. Mas um aluno que está no primário, ele todo ano também tem uma lista de disciplinas, mas não tem a opção de disciplinas facultativas. Todas são obrigatórias, todas são impostas. Por quê? Porque se considera que o aluno primário não tem condição de saber o que é melhor. É assim que ocorre em termos dos reencarnes compulsórios. São reencarnes direcionados, ou seja, alguém ou uma equipe coloca para o espírito a melhor opção, a melhor direção, a melhor disciplina facultativa para ele, porque ele não está numa condição de melhor avaliar. É isso que ocorre. Então, dizer-se que a pessoa tem um reencarne compulsório porque está tendo um resgate expiatório, esse imposta não é no sentido de imposição, está no sentido do que é melhor para a situação do espírito. Nós estabelecemos uma comparação para ficar claro a diferença entre provas e expiações. Normalmente, as provas, elas são janelas de tempo. 10 anos, 15 anos, final da existência, são janelas nas quais a pessoa passa por quadros provacionais, que são uma parte dos resgates, que é derivado do karma, ou da conta, do balanço negativo que ainda tem. Agora, a expiação, normalmente, ela acompanha a existência inteira da pessoa. São aquelas situações, muitas vezes, que ocorrem já desde nascença. Uma enfermidade mental, uma paralisia. São situações onde o resgate toma o nome de expiação porque ele vai se estender durante a existência inteira da pessoa. Segundo, normalmente, no caso de expiação, significa que já é uma reincidência. O espírito, numa vida passada, passou por uma provação e agiu dentro dessa provação de forma incorreta, negligente. Então, ele vem numa encarnação seguinte, não necessariamente a imediatamente seguinte, num processo de expiação. Então, a ação, o objetivo entre provas e expiações são levemente distintas. Nas provas, você examina se você tem suficiente paciência, fé, enquanto que na expiação, você é reexaminado. Se procura aprender algo que eu não consegui fazer quando era um processo provacional. Por isso que a nossa amiga Joana de Anjos e os livros coloca que as provas é uma escolha e a expiação é uma imposta, ou compulsória, ou como nós diríamos, direcionada. Então, nós precisamos demonstrar isso. Volto, todos nós passamos por resgates. Em muitas situações da nossa vida, a pessoa pode estar passando por uma expiação e, ao mesmo tempo, por uma provação. Ou serem situações distintas. Seja num caso ou seja no outro, é um resgate, derivado da nosso balanço de acertos e desacertos das encarnações anteriores. Por isso que está no livro a pergunta: os karma, as dores,
Eles são inalteráveis ou são alteráveis? Os nossos débitos, as nossas provações, elas podem ser alteradas, amenizadas? A resposta da nossa amiga Joana de Ângeles, né, que está nesse livro, Joana de Ângeles Responde, que é a pergunta 99, que foi tirada do livro Momento de Consciência, um daqueles 30 livros. Ela disse, sem a menor dúvida, o karma, ou seja, a parte de débitos, ele está sempre em processo de alteração. Por quê? Porque ele é função, vai derivar essa alteração de como nós reagimos ao processo de provação. O quanto de positivo eu posso realizar durante o processo provacional. Muitos poderão dizer, mas é muito fácil falar. Exemplifiquemos que efetivamente esse processo ele pode ser alterado. Como pode ser alterado? Esse, na realidade, é o nosso grande objetivo, porque todos nós passamos por processos de resgates. A questão é que queremos diminuí-lo na intensidade ou no tempo, ou suprimi-los, o que também pode. E aí é que entra a segunda parte do nosso trabalho, que é uma homenagem ao nosso amigo Divaldo Franco, onde ele é um exemplo exatamente onde se pode alterar o karma para melhor. Aliás, se pode alterar o karma para pior também. Você está passando por um processo provacional e se mata. Então, em vez de você utilizar os recursos para melhorar, sair da situação de dor em que possa estar, você piora o quadro. E nós vamos utilizar como exemplo um livro do nosso amigo Vitor Hugo, psicografia do Divaldo, chamado Sublime Expiação. Exatamente Sublime Expiação. Por que é Sublime Expiação? Porque essencialmente retrata o quadro de um espírito reencarnou na última encarnação com a expiação da lepra. Ou seja, um quadro enfermiço que normalmente delonga durante a existência e que vem desencarnar por ele, principalmente no passado. Hoje em dia tem maiores sucessos de tratamento. Na realidade, é uma homenagem dupla. Uma homenagem ao Divaldo e uma homenagem ao Vitor Hugo, que esse ano, 2025, está fazendo 140 anos de desencarne. Então, nesse livro, o personagem principal é esse rapaz, que apresenta um quadro de lepra em funções de resgates do passado, e um dos personagens, outros, é o nosso amigo Divaldo Franco, não com o nome de Divaldo, né? Mas com um pseudônimo. Muito bem. E ele está ligado à questão da lepra. Como ver isso? O nosso amigo Divaldo teve mais de 70 anos em que ele fez palestras. É necessário, certo, enaltecer as maravilhosas palestras do nosso amigo, certo, durante esses 70 anos. A questão é que o começo da caminhada dele, 20 e poucos anos, quando ele começou a fazer palestras, principalmente na Bahia. A primeira palestra dele não foi em Salvador, certo? Mas em Aracaju. Mas o certo é que, algum tempo depois que ele começou a fazer as palestras, numa reunião mediúnica em que ele participou em Salvador, ao final da reunião, o mentor vem para ele e diz o seguinte: nós temos o plano espiritual, tem um convite para fazer a você. Nós estamos convidando que você vá fazer palestras num leprosário.
Ele não entendeu o convite, mas mais do que não entender o convite, né, ele achou como eu vou fazer, né, uma palestra num leprosário, nem aqui, nem nunca. Naquela época, 1940, 50, a lepra era aquele bicho-papão que sempre foi, certo? De contágio e essas coisas todas. Então havia um receio dele de se contaminar indo a um leprosário fazer uma palestra. Aí o mentor, ouvindo a negativa, vira-se para ele e diz o que está na tela de vocês, que eu vou ler para não dizerem que nós estamos aumentando. O mentor diz, Divaldo, eu te estou pedindo que vás lá, a fim de que não vás para lá. O que preferes? Ir lá ou para lá? Entenderam a sutileza da posição do mentor? Ele está dizendo: olha, nós queremos, estamos solicitando e pedindo que você vá, por livre e espontânea vontade, fazer palestras de esclarecimento, de orientação, que a doutrina espírita possa trazer para aquelas pessoas que estão passando por um quadro expiatório, um quadro de resgate. Mas, se você não for por livre e espontânea vontade, é possível que você vá lá compulsoriamente. Como? Se tornando leproso. Ficou implícito. O nosso amigo Divaldo entendeu o recado, sem saber as razões. E a partir daí, todo ano, ele começava as suas palestras anuais num leprosário, durante 50 anos. Muito bem. Numa dessas vezes em que ele fez uma palestra no leprosário, em São Paulo, no leprosário de Perepentigui, que fica no interior de São Paulo, que se tornou frequente de ele ir lá, porque lá estava um espírita, certo, paulista chamado Jesus Gonçalves, que tinha grandes relações de amizade com o Chico e depois passou a ter com o Divaldo. Ele desencarnou dentro do leprosário, tinha se casado com uma senhora leprosa dentro do leprosário, que era médium, tanto de comunicação como de evidência, a esposa. Além de ser cega, havia a questão da lepra. E numa dessas ocasiões em que ele faz a palestra, e no final, normalmente eles faziam uma reunião dentro do leprosário espírita, porque o Jesus Gonçalves tinha fundado um centro espírita dentro do leprosário. Ela, no final da reunião, vira-se para o Divaldo e diz: olha, o Jesus Gonçalves está dizendo que aquele convite que ele e o plano espiritual tinham feito para você lá atrás tinha uma razão. E que, após todos esses anos de esforço, de trabalho seu, é possível esclarecer exatamente por que da pergunta, por que do convite. Ele diz: olha, o Jesus Gonçalves, na encarnação anterior, foi um cardeal francês chamado Cardeal Richelieu. Foi primeiro-ministro francês, há uns 200 anos atrás. Era cardeal e era primeiro-ministro durante décadas. Fez guerras em nome da religião católica com diversos países durante décadas. E em função dessa ação dele, como cardeal e como político, ele adquiriu graves débitos.
E, decorrência disso, ele reencarnou com a provação, com a expiação da lepra. Só que ele está dizendo o seguinte: na realidade, havia um homem por trás que era a cabeça pensante daquilo que ele fazia. Um outro sacerdote, que não era cardeal, mas que, na realidade, manipulava as questões, dirigia as questões, onde quem aparecia era o cardeal. E esse sacerdote era você. Então, através do seu trabalho atual como médium, você está transformando a lepra, amenizando ela e não tendo de ir para um leprosário, tanto quanto o nosso amigo Jesus Gonçalves teve. Então, esse é um exemplo claro, patente. A gente vê o Divaldo, maravilhoso, lindo, certo? Fazendo as suas palestras. Não sabemos, muitas vezes, que ele teve a grande chance, a grande possibilidade de reencarnar leproso, em que a ação dentro da mediunidade, dentro da doutrina espírita, facultou que fosse alterado o karma. É por isso que ele mesmo diz que a pessoa se transformando, ela deixa de ter a necessidade de resgatar pela dor e passa a resgatar pelo trabalho. As dívidas que tenha, resgatará pelo bem que faças, e não pelas lágrimas que verta. Entendeu? E isso vale para ele, vale para qualquer um de nós. Ou seja, nós possamos ter muitas dívidas, aquele balanço, estão lembrados? Dívidas grandes, mas pelo trabalho, pelo esforço, em vez de você resgatar pelas lágrimas, resgata pelo trabalho. É isso que o nosso amigo Divaldo Franco fez durante 50 anos, nas suas inúmeras palestras, né? Por isso que, numa das vezes, numa dessas palestras, ele diz: a pessoa que está, muitas vezes, dentro da doutrina da religião cristã, redimindo-se, ou seja, resgatando, não tem o direito de reclamar contra nada, contra coisa nenhuma. O que chega é além do que merece. Quando eu ouvi esta explanação dele, eu imaginei, ele está exagerando. Não só não estava exagerando, como na realidade ele estava refletindo exatamente o pensamento do Jesus Gonçalves, que está no livro Sublime Expiação. Podem ler lá. Ele diz: através do trabalho, você deve expulsar a antiga lepra do mal no seu espírito, para que ela não se materialize na matéria. Portanto, é a nossa homenagem ao nosso amigo Divaldo Franco, que serve como, certo, exemplo de que podemos resgatar as nossas expiações, as nossas provações, não necessariamente através das lágrimas, mas através do trabalho. E para finalizar, eh, fizeram recentemente uma pergunta para o Divaldo: o que é servir? Já que servindo, trabalhando dentro da doutrina, de alguma forma você amenizou enormemente os resgates do passado, me defina o que é servir. Para que nós entendamos a resposta dele,
precisamos entender uma poesia. Que ele, quando respondeu, sabia em que estava se baseando, mas vocês não. A poesia é da nossa amiga Gabriela Mistral. Não sei se conhece. É uma poetisa, escritora, diplomata, certo? Chilena, primeira ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura na América do Sul, em 45. Viveu no Brasil, posteriormente foi para o exterior, muito tempo na França. E ela tem uma poesia chamada O Prazer de Servir, em que ela diz o seguinte: observe, a resposta do Ivaldo à pergunta o que é servir, ela está baseada nesta poesia, por mais que ele não tenha dito explicitamente. Ela diz o seguinte: toda a natureza é um serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva. O servir não é faina, ou seja, não é trabalho de seres inferiores. Deus, que nos dá os frutos e a luz, serve. Seu nome é aquele que serve. Se eu perguntasse para vocês, que nome vocês dariam a Deus? A nossa amiga Gabriela Mistral deu um nome. O nome de Deus é aquele que serve. Onde haja uma árvore para plantar, plante a você. Onde haja um trabalho e todos se esquivam, aceite-o você. Seja o que remove a pedra do caminho. O ódio entre as pessoas, mas não caia no erro de que somente há mérito nos grandes trabalhos. Há pequenos serviços e são bons serviços. Adornar uma mesa, arrumar seus livros, pentear uma criança. Seja você o que serve. Ele, quem? Deus, tem os olhos fixos em nossas mãos e nos pergunta cada dia: serviu hoje a quem? Ressaltamos uma questão importantíssima. Normalmente, quando se diz servir, ser um servo, tem-se uma ideia pejorativa, negativa, de o servo ser aquele que é o escravo. Muito ligado à escravidão que o Brasil teve nos séculos. O servo era aquele que fazia um trabalho compulsório, um trabalho que tinha que ser feito, que os outros não queriam fazer e que ele fazia. Então, o serviço, o servo, certo? Tem no imaginário de nós um sentido de ser pequeno, de ser menor, de ser um trabalho obrigatório. Não é essa a ideia da poesia da nossa amiga. Servir é colocar as suas possibilidades, os seus talentos, em prol da sociedade, do outro. Que talentos, que possibilidades, não importa. Pode ser como professor, pode ser como médico, como ser faxineiro. Por isso que ela diz, mas não caia no erro de que somente há méritos nos grandes trabalhos, nos grandes serviços. Tá claro? Então vamos à resposta do nosso amigo Divaldo, que está baseado nesta poesia. E ele começa dizendo o seguinte: todos nós, eu, você, qualquer um, antes de reencarnarmos, a última coisa que ouvimos antes de reencarnar é: tu nasces, renasces com um objetivo: servir. Não te canses de servir. Não é importante que você seja o mensageiro de Deus ou aquele que limpa a rua por onde as pessoas passam.
O importante é que sirvas. Quem não vive para servir ainda não aprendeu a viver. Porque a vida é um poema de serviço. Exatamente o que a nossa amiga Gabriela, na sua poesia, nos explicou. Quando abrimos os olhos, no amanhecer, o sol está servindo. Exatamente o que ela falou. Quando abrimos a janela, o ar. Quando pegamos os instrumentos para limpar os dentes, alguém colocou ali. Alguém serviu ali. E ele faz uma comparação. Um arquiteto estava olhando uma construção e observou que vinham três trabalhadores ou três servos. O primeiro, todos eles, aliás, ele observou que traziam aquele carrinho de mão do pedreiro. Vinha o primeiro, carrancudo, fechado, parecendo aborrecido, e ele fez a seguinte pergunta: o que você está fazendo? E o rapaz responde, bravo: cara, que pergunta é essa? Você não está vendo que eu estou carregando pedras? Ele olhou para o servo, para o trabalhador, para aquele homem e disse, exatamente, eu estou vendo que você está carregando pedras. E o homem continuou na direção da construção. Aí vem um segundo. Ele faz a mesma pergunta para o segundo homem, que se apresentava mais pausado. Não estava alegre, não estava feliz, mas estava equilibrado. E faz a pergunta: o que você está fazendo? Ele disse: eu estou carregando pedras. Eu carrego pedras. Ele ouviu e disse: entendo. Aí vem um terceiro rapaz. Diferentemente dos outros dois, ele estava alegre, feliz. O arquiteto, o supremo arquiteto, ele fez a mesma pergunta: o que estás fazendo? E ele responde: mas você não está vendo? Eu estou construindo aquela catedral. Moral: todos nós, quando reencarnamos, reencarnamos para servir. Na realidade, para construir catedrais. Mas às vezes entendemos que as nossas pedras, ou resgates, ou dores, ou expiações, são pesadas demais. Às vezes reclamamos, como o primeiro, às vezes simplesmente levamos as pedras, como o segundo, mas enquanto outros muitas vezes entendem que através daquelas pedras eu posso fazer grandes trabalhos, significando eu posso fazer, resgatar débitos, que são as pedras, de uma forma diferente. O que é servir? É construir catedrais. Grandes, pequenas, não importa. O importante é que nós possamos usar as nossas capacidades de carregar pedras de uma forma diferente da do outro. E para finalizar, uma poesia de um poeta alemão
cujo título do poema é Os que Lutam, e trazemos elas, a poesia, como uma homenagem final ao Divaldo e a todos os outros, que todos os outros, a todos os homens e mulheres que lutam um dia e são bons. Há outros homens e mulheres que lutam um ano e são melhores. Mas há homens e mulheres que lutam muitos anos e são muito bons. Mas, entretanto, há algumas homens e mulheres que lutam toda a vida. E estes são imprescindíveis. O nosso amigo Divaldo é um exemplo desses que lutam e lutaram toda a vida. E por que são imprescindíveis? Porque começar na tarefa cristã é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se. Nas palavras do nosso amigo Emmanuel. Um grande abraço a todos. Nos vemos no futuro. E, para encerrar, uma frase da mentora do nosso amigo Divaldo Franco. A vida atua em forma circular. Tudo quanto se transforma em pensamento e ação expande e volta ao ponto de partida, nós. A vida atua em forma circular. Por quê? Porque é assim que atua a lei de causa e efeito, que nos gera as nossas provas e expiações.